Eu vou conversar agora com o Lucas Fernandes, ele que é cientista político, coordenador de análise política da consultoria BMJ e especialista em relações governamentais pela FGV. Lucas, muito obrigada, sei que você esperou aí um pouquinho para entrar aqui com a gente, obrigada pela sua participação. E a gente está tratando sobre mais esse episódio, a gente tem visto desde o começo do governo Lula que ele tem evitado fazer aquelas trocas de ministros por qualquer motivo que apareça, por qualquer crise que apareça, mas essa foi uma mudança ali necessária em virtude, né, da própria investigação que está acontecendo nesse momento, né, envolvendo ali o nome de Juscelino Filho. Ele disse, inclusive, que decidiu mesmo sair ali, pedir a demissão para acompanhar, né, essa investigação, responder essa investigação ali enquanto deputado federal que havia se licenciado, então, para ocupar esse cargo. E a gente entra, né, nesse outro aspecto envolvendo essa relação com o Congresso Nacional, já que o governo precisa, né, dos congressistas ali, dos deputados e senadores, para poder, de fato, ter uma governabilidade. E a União Brasil, como bem colocado, né, pelo Afonso Benites, desde que foi criado, já nasceu com essa rusga interna, com essa dificuldade de unificação interna. Então, que recados também, né, você avalia que isso passa para o governo federal? A gente lembra que foram semanas ali de negociações e uma questão ali quase inédita, né? Porque a gente já viu em outros casos, mas assim, não tão recentemente assim, né? Você ter toda uma articulação ali com o presidente do partido, com os presidentes da casa, com o presidente Lula, e aí de repente você ter, depois de uma longa reunião ali, a recusa de um convite para, né, esse cargo de ministro. Então, muito boa tarde a você. Boa tarde, Soane. Um prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham aqui no SBT News. Bom, você colocou muito bem, né? E acho que para a gente entender essa situação, vale a gente colocar dois pontos de visão aqui para traçar essa análise. O primeiro deles é de que cada vez mais, principalmente desde o governo Bolsonaro, quando a gente começou a ver o orçamento secreto, o orçamento que é destinado aos parlamentares para livre alocação, vem crescendo cada vez mais, se tornar ministro não tem mais o mesmo brilho que se tinha anteriormente. Uma indicação a um ministério, especialmente um ministério tão relevante quanto o das comunicações, que trata ali diretamente com as emissoras de rádio e de TV, dificilmente seria rejeitado, por mais que a gente tivesse um partido com uma cisão interna, como é o caso do União Brasil, se a gente estivesse falando de uma década atrás, quando os ministérios conservavam muito mais poder e os parlamentares não tinham à sua disposição tantos recursos assim. Então, esse é um dos elementos que a gente tem que se deparar hoje, e o governo que também patina na popularidade, tem poucos atrativos para oferecer. Quem assumiu um ministério nesse momento, assumiu um ministério por mais ou menos um ano, já que em abril do ano que vem, se o político tiver a intenção de disputar a eleição, ele vai ter que sair do ministério para poder estar apto a disputar a eleição em outubro. Então a gente fala de um horizonte de tempo muito pequeno, um ministério que já não conserva mais tantas capacidades de alocação de recursos como anteriormente, e um governo que tem popularidade baixa, ou seja, não oferece nem o atrativo de um político se colar mais ao presidente da República, o que poderia trazer dividendos eleitorais. Num cenário tão fragmentado quando a gente tem, e num ambiente muito incerto, onde a reeleição do Lula não é dada como algo nesse momento, fica muito mais fácil para que os partidos, né, para que algum político decline de um convite para um ministério. Esse é um ponto de vista. Sob a outra lógica, ótica, a gente tem que olhar para a cultura que se tem dentro da União Brasil. União, como o Afonso disse, é um partido que é uma hidra de duas cabeças, é a união do Democratas com o PSL, dois partidos muito distintos, e nesse momento a indicação do Pedro Lucas foi uma promessa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é da União Brasil, e que nesse momento vem articulando bastante com o presidente Lula para que o partido se aproxime mais do Planalto. Não é à toa, por exemplo, que o Lula tem feito tantos acenos em
em relação à exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas, que traria muitos dividendos ao Amapá, que é o reduto eleitoral do Alcolumbre, né? Existe esse jogo que tem sido traçado nos bastidores. Mas o Alcolumbre, ele cortou algumas etapas e fez promessas em nome da bancada da Câmara, onde ele não tem tanta influência assim. Então, a grande amarração que o Alcolumbre havia prometido era de colocar o Pedro Lucas no Ministério das Comunicações e, com isso, o Juscelino Filho sairia do Ministério e assumiria a liderança na Câmara. Isso não foi bem recebido pela bancada da Câmara, que é muito dividida e fez com que o Lucas Fernandes, né, o Pedro Lucas Fernandes, não fosse capaz de deixar a liderança nesse momento, sob o risco de que um líder oposicionista assumisse a bancada do União Brasil. Então, para o governo, é claro que é muito ruim ter essa declinação pública de uma vaga para um ministério, mas, por outro lado, há um sentimento de que a relação com a União Brasil não fica completamente perdida, porque o Pedro Lucas continua na liderança, continua fazendo acenos para o governo e tenta internamente, lá dentro do partido, fazer com que a União Brasil se aproxime um pouco mais. Não à toa, esse anúncio de que o Pedro Lucas não assumiria o ministério veio só depois da conversa que ele teve com o Antônio Rueda, que é o presidente do partido, era uma figura que estava acenando ali movimentos mais próximos ao bolsonarismo e que nesse momento a gente tem tanto o Alcolumbre quanto o Pedro Lucas tentando fazer com que o Rueda, se não se aproxime do Lula, pelo menos trace um caminho de neutralidade. Mas é um partido muito divisivo, né? Se a gente parar para pensar, pouco tempo atrás a gente teve, por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançando sua candidatura à presidência da República, e foi uma candidatura muito esvaziada. Antônio Rueda, presidente do partido, não estava presente, outras figuras muito importantes também não estavam. Então é um partido que muito dificilmente vai entregar um contingente de votos muito coeso para o governo, mas por se tratar de um partido que tem um peso muito grande, é uma bancada de grande expressão, tanto na Câmara quanto no Senado, para o governo é muito importante manter as portas abertas e uma relação amigável com a União Brasil. Então, nesse momento, na sua avaliação, o governo deveria insistir em o nome do União Brasil ou seria aquele momento realmente de tentar dar espaço ali para outros partidos que estão querendo, né, também esse protagonismo, como o PSD, dentre outros partidos também, PSB, que também estão buscando esse protagonismo ali dentro da esplanada? Exato, existe uma avaliação de que, pelo tamanho da União Brasil, tirar um ministério desse partido nesse momento pode ser uma escolha equivocada, porque é um partido que já está dividido, poderia condicionar ainda mais votos para a oposição, para projetos que são antagônicos ao governo federal. Então, tem se feito um cálculo nesse momento sobre quem vai assumir. Um dos elementos que o Lula tem colocado como condição sine qua non, da qual ele não vai arredar o pé, é de que ele não vai trazer nenhum parlamentar que tenha assinado o requerimento de urgência do PL da anistia. E isso é um baita problema, porque a União Brasil é uma bancada de mais de 50 deputados, dos quais 40 assinaram esse requerimento, então já são considerados carta fora do baralho e não vão poder assumir essa posição. O União Brasil já tem começado a ventilar alguns nomes, é interessante destacar que esses nomes não possuem mandato, mas possuem uma relação com o partido, então pode ser ali um movimento em que o partido condiciona esse apoio, continua controlando o ministério, mas não abre mão de um deputado lá na bancada da Câmara, isso não mexeria ali com o equilíbrio de forças dentro da bancada, manteria ali condições para que para que o Pedro Lucas continuasse na liderança do partido. Então esse elemento tem sido colocado como moeda de negociação. Mas o PSD também é um partido muito importante, é um partido que é ainda maior do que a União Brasil dentro da Câmara dos Deputados, que já possui vários ministérios, mas que de alguma maneira tem se comportado de uma maneira mais fiel ao governo, e a gente já tem inclusive amarrações mais concretizadas de apoio do PT ao PSD nas próximas eleições, como é o caso do aceno que o Lula já fez à candidatura do Rodrigo Pacheco para o governo de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que é do PSD. Então
Então, a entrada de alguém do PSD nesse ministério também não é considerada carta fora do baralho, mas eu diria que nesse momento o governo ainda mantém a negociação com a União Brasil para não fechar as portas e manter uma negociação para que pelo menos se manifeste de maneira neutra nas próximas eleições ou não competitivo. Foi o que aconteceu nas últimas eleições, quando a União Brasil não apoiou nem Lula nem Bolsonaro. A candidata Soraya Tronic nunca foi considerada viável, mas que pelo menos fez com que o partido não escolhesse um lado, o que foi bastante estratégico para o PT naquela época. Lucas Fernandes, cientista político, muito obrigada aqui pela sua análise, pela sua contribuição. Vamos acompanhar de perto, até porque, né, isso vai ter impacto brevemente, inclusive, né, nas negociações e nas votações dentro do Congresso Nacional. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde. Que agradeço o convite, Soane. Boa tarde.